Olá, boa tarde a todas e a todos. Estamos em mais uma das atividades do Seminário Internacional, interrogando a educação das relações étnico-raciais no Brasil. Olhares, traduções, experiências com a América Latina. Uma atividade que começou, hoje e se encerra amanhã, 20 de novembro. Lembrando, então, que nessa atividade, o seminário, se constitui de várias mesas de debate, e essa mesa, da qual nós estamos participando, que começa e se inicia agora, a mesa temática 3, em que nós fazemos o diálogo sobre as ações afirmativas e movimento estudantil antirracista no ensino superior. Gostaria, então, de começar, já de início, agradecendo primeiramente as pessoas que estão conosco, que se dispuseram a estar conosco nessa mesa, nesse diálogo. Agradecendo as pessoas que se dispuseram, e que estão antes de nós, na organização e na mobilização para que esse evento aconteça. Lembrando que o evento teve início hoje, com uma mesa de abertura, e faz parte de um contexto mais amplo, de uma cátedra, que nós depois, mais à frente, podemos falar um pouco. Primeiro, eu queria apresentar aqui, chamar já, as pessoas que vão estar conosco, e aí, no intervalo, a gente vai conversando mais diretamente sobre essa cátedra da Unesco, e que já foi apresentada hoje pela manhã. Meu nome é Licínia Correia, sou professora da Faculdade de Educação da FMG, e vou ter a tarefa, na verdade, a honra, e o prazer de contar com essas jovens, esses jovens que estão aqui, negras e negros que estão aqui hoje para fazer o diálogo sobre, para fazer o debate, sobre a educação, as ações afirmativas e o movimento estudantil antirracista no ensino superior. Então, nesse diálogo, eu gostaria, então, no primeiro momento, chamar aí, cada uma de vocês, e pedir que vocês digam, falem quem são vocês, Ao invés de eu lhes apresentar, vou pedir que vocês façam essa gentileza, de dizer para nós, rapidamente, quem são vocês. Podemos começar? Quem começa? Eu posso começar, que acho que o meu é mais rapidinho. Então, eu sou a Jennifer, eu sou estudante de graduação na UFMG, eu faço jornalismo atualmente. Hoje eu componho o grupo gestor do Centro de Convivência Negra da UFMG e também ajudo a construir o movimento negro da UFMG. Bom, acho que eu vou ir na sequência. Meu nome é Miriam, sou do mestrado em Educação na Faculdade de Educação da UFMG, graduada em Pedagogia, educadora popular, sou indumbe do Quilombo Manzo Ingunzo Caiango e fiz parte de vários coletivos dentro da universidade, o Coletivo Estudantes Negros, que surgiu em 2012, o Bloco das Pretas, o Coletivo Maloca na sequência, e atualmente também estou aí integrando ao Movimento Negro da UFMG e o Coletivo de Cotistas da pós-graduação. Bom, meu nome é Ivanilda, eu sou estudante de mestrado, historiadora, formada pela UFMG também, participo de alguns projetos de extensão, como Mãe Domingas, Educação pelas Águas do Rio Sabará, sou integrante do projeto Ciclo Permanente de Estudos e Debates sobre Educação Básica, ligado ao Centro Pedagógico da UFMG também, e integro o grupo de pesquisa Áfricas, História, Cultura e Política, também dessa instituição. Agradeço também pela oportunidade de estar aqui, e é isso. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Pedro Borges. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite, a possibilidade de estar aqui, já debatendo com vocês. Sou formado em jornalismo pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, aqui no interior de São Paulo.
acho que há uns 2, 3 anos, tive a possibilidade, junto à Miriam, participar de uma atividade com o pessoal dos coletivos negros, aí da UFMG, e então é isso, minimamente conheço um pouco da dinâmica de vocês no cotidiano, e estou aqui, eu sou jornalista, eu sou um dos fundadores do Alma Preta, de uma agência de notícias, e estou aqui à disposição para bater esse papo com vocês, espero que de alguma maneira consiga colaborar. Bacana. Mais uma vez, reitero a todas vocês, a Jennifer, Miriam, Ivangilda e ao Pedro, os agradecimentos pela disposição de fazer esse diálogo conosco, ok? Nós vamos fazer, então, a dinâmica dessa nossa mesa, né? Será, então, das falas, né? De falas que vão pontuando, né? Cada uma de vocês aí tem as suas pontuações a fazer a respeito desse debate sobre o movimento estudantil e ações afirmativas no ensino superior, no contexto do ensino superior. E nós começaremos, então, né? Vamos pedir, então, né? Iniciar, né? Com a Ivangilda Bispo. Então, eu vou fazer aqui, né, Ivangilda, agora, né, as apresentações, né, formais, né, de quem é a Ivangilda, né. A Ivangilda é mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social da Universidade Federal de Minas Gerais, licenciada, né, e bacharelada em História, também pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ivangilda é colaboradora do projeto Ciclo Permanente de Estudos e Debates sobre Educação Básica, né, ligado ao Centro Pedagógico, na Escola de Educação Básica, a FMG, e integra também, né, os grupos de pesquisa História dos Processos Educadores, Polis e Mnemosine, Cidade, Memória e Educação, na UENG, e Áfricas, História, Política e Cultura. Possui experiência como mediadora educativa e como pesquisadora, né? Atualmente, a Ivangilda está investigando, né, está fazendo no seu mestrado, uma pesquisa que investiga o processo de escolarização em Moçambique durante o regime salazarista. Ivangilda, seja muito bem-vinda, né? Ivangilda vai trabalhar com a gente, então, conosco, né, a temática da identidade racial, como elemento de fortalecimento das ações afirmativas, né, e nesse sentido ela vai trazer aí o posicionamento, né, de algumas pessoas para nos propor esse diálogo. Então, com a palavra, sem delongas, né, Ivangilda Bispo dos Santos. Agradeço a professora Licina pela apresentação. Eu peço licença aqui para poder ler a exposição, porque eu estou um pouco preocupada com o tempo. Então, eu vou dizer novamente, né, boa tarde a todas as pessoas presentes que estão aqui podendo compartilhar essa tarde de diálogos com a gente. Eu também agradeço a comissão organizadora pelo convite em participar desse evento e pelo desafio de comentar sobre o tema da mesa. É uma satisfação participar com as pessoas aqui presentes, que são referências na luta antirracista. A Miriam, por exemplo, a gente já teve oportunidade de trabalhar em alguns espaços juntas. Minha fala ela vai contemplar 2 momentos. Primeiramente, vou falar sobre a importância da afirmação na pós da UFMG na minha trajetória estudantil, e um segundo momento eu vou abordar o posicionamento de algumas pessoas a respeito da identidade racial brasileira. Espero que a reflexão que eu apresente hoje possa contribuir de alguma forma com a proposta do evento. Em relação aos lugares, né, que eu já passei, que a Licínia já apresentou para a gente, que eu pude falar um pouquinho também no começo, eu quero destacar a afirmação na pós, que me proporcionou contextualização e um amadurecimento sobre as relações raciais no Brasil, mudando radicalmente a minha experiência sobre o mundo. Foi nesse espaço de socialização que participei de debates sobre questões conceituais, discriminação racial, branquitude, e vi a real possibilidade de ingressar na pós-graduação. Sempre fui contra o racismo, mas não tinha ideia até então, né, da complexidade que envolve as temáticas raciais.
Nesse curso, que durou poucos meses, eu consegui me aproximar dos debates que durante 4 anos de graduação e com mais de 25 anos de idade eu não tive a oportunidade de ter contato de forma crítica e reflexiva. E aí cabe contextualizar que a afirmação na pós atualmente tem o objetivo de preparar pessoas negras, indígenas, LGBT e outros grupos pertencentes a grupos sociais marginalizados para ingressarem no mestrado. Essa ação contempla tanto uma orientação do programa de pós-graduação e processos seletivos por meio de aulas, seminários, oficinas, contemplando também a elaboração do projeto e proporciona uma introdução das relações sociais no Brasil, além de possibilidades teórico-metodológicas. Essas esferas de atuação são fundamentais, porque a universidade é um campo de disputa, onde fala sobre racismo, identidade racial, desigualdades raciais são questões vistas como algo desconfortável em muitos espaços, e o processo de ingresso e permanência também envolve barreiras que passam por esses processos sociais. Inicialmente, eu participei como cursista em 2017 do Afirmação. Na época, a coordenadora do projeto era a professora Shirley Miranda, e em 2019 eu fui convidada para compor a equipe. Esse ano não foi possível realizar a oferta devido à disponibilidade dos integrantes, mas eu acredito que o projeto vai ser retomado. Entre esses diversos lugares sociais que eu tive a oportunidade de transitar, eu vou concentrar a minha fala em fontes históricas que tive a oportunidade de acessar enquanto estudante, mais especificamente posições de pessoas africanas e brasileiras que abordam a questão racial. O objetivo é demonstrar que a identidade racial é um conceito-chave para compreendermos as dinâmicas sociais e um instrumento de fortalecimento da luta antirracista na atualidade. Essa escolha temática tem tudo a ver com as pessoas que me ajudaram ao longo dessa minha trajetória acadêmica, como a professora Vanicléia Silva Santos, bem como a minha passagem por afirmação na pós, como eu já mencionei, e com conversas que eu tive quando eu acessava o Centro de Convivência Negra do FMG, por exemplo, em relação ao meu tema de pesquisa, que de certa maneira conflui com essas relações sociais entre Brasil e Moçambique, e devido à minha atuação também em comissões de avaliação complementar à autodeclaração racial. Para demonstrar que a identidade ela é múltipla, construída historicamente, eu vou apresentar de forma breve o posicionamento de 6 sujeitos ao longo do século XX e século XXI, nominalmente Gilberto Freire, Orlando Dourado, José Craveirinha, Sueli Carneiro, Sônia Barbosa e Edi Carlos Pereira do Nascimento. Começaremos por Gilberto Freire, intelectual branco cujas ideias sobre questão racial negra ainda influenciam o imaginário social, sobretudo as que associam a miscigenação a um menor grau ou inexistência de racismo no Brasil. Essa noção é presente em várias obras desse sociólogo, como Casagrande Senzala, O Mundo que o Português Criou. De acordo com Freire, as identidades nacionais brasileira e portuguesa que deveriam ser exaltadas, e o orgulho racial, tanto branco quanto negro, seriam manifestações racistas. O ideal para ele era o de identidade mestiça, inclusive do ponto de vista cultural, e assumir um papel de destaque no âmbito global, tendo entre suas pautas o baixo nível de discriminação. Quando emergiu em África os movimentos de libertação nacional nas colônias portuguesas, Gilberto Freire chegou a falar o seguinte, atravessando, de certa maneira, esses movimentos que estavam acontecendo naquela época. Abre aspas. Que afinidade com esses atos racistas, cruamente hostis aos mais precioso valor democrático que vem sendo desenvolvido pela gente brasileira, a democracia racial, pode haver da parte do Brasil? Nós, brasileiros, podemos ser, como brasileiros, se não um povo por excelência, antissegregacionistas. Quer o segregacionismo siga a mística da branquitude, quer que siga o mito da negritude. Ele fala em 62, e essa passagem ela é citada
pelo pesquisador Jerry Dávila, mas essa fala dele está localizada na revista O Cruzeiro. Uma visão idealizada do Brasil foi difundida tanto dentro do território nacional quanto internacional. Esse fato pode ser exemplificado pelo relato do moçambicano Orlando Dourado, integrante do MABLA, Movimento Afro-Brasileiro Pró-Libertação de Angola, sediado na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, que vigorou de 61 a 75, e foi constituído por integrantes africanos, brasileiros e portugueses anti-salazaristas exilados. O MABLA teve dois principais objetivos, que foi sensibilizar a opinião pública brasileira a apoiar a luta de independência das colônias portuguesas em África, principalmente em Angola, e criar um movimento de solidariedade aos movimentos nacionalistas. O pianista Orlando Dourado chegou ao Brasil em 62, mas antes havia frequentado o Centro Associativo dos Negros de Moçambique, no qual teve a oportunidade de ter contato com as ideias anticoloniais, e também havia frequentado a orquestra da Casa Pia de Beja, que é uma instituição portuguesa, onde ele tinha função, de acordo com ele próprio, de comprovar ao mundo que Portugal tinha elementos negros capazes de tocar piano e de fazer música. Cabe mencionar que entre os 20 integrantes da orquestra, na qual ele também participava como músico, ele era o único negro. Sua motivação de residir nesse país se deu por acreditar que na existência de uma identificação intensa que acaba incentivando africanos a irem para o Brasil, de certa maneira, confluía com a maioria do desejo do africano. No ano seguinte da sua chegada, ele colaborou também na conscientização anticolonial de alguns estudantes na Universidade de Brasília. Apesar do Estado brasileiro ter sido um aliado da política portuguesa durante parte considerável do século XX e se favorecer internacionalmente com a imagem positiva promovida por Gilberto Freire, sem colocar a erradicação das desigualdades raciais na pauta, para muitos, o discurso oficial era verídico, apesar de parecer contraditório em algumas situações. O poeta e jornalista José Craveirinha, mestiço, acreditava, nessa altura, que o Brasil era uma democracia racial. Em um momento político em que o mundo se posicionava contra o apartheid, o Brasil se absteve na Assembleia Geral das Nações Unidas. Em um sentido diferente, mas também convergente em relação à posição de Dourado, o poeta e jornalista Craveirinha acreditava, nessa altura, que o Brasil era uma democracia racial. E em um momento político em que o mundo se posicionava contra o apartheid, desculpa, gente, repeti aqui. Eu vou mencionar agora a fala do José Craveirinha, publicado no jornal A Tribuna. Abre aspas. A abstenção brasileira foi um soco violento na face dos que não podem deixar de considerar a pátria de Castro Alves o país campeão da igualdade humana sem preconceitos de cor. Porque abster-se é consentir, aceitar, admitir, contemporizar, foi uma tomada de posição dúbia e não coerente com as tradições do Brasil. Numa altura em que a volta da nação atlântica e circunstâncias se reúnem para uma nação favorável junto às nações africanas, de jovem estatuto político. Essa espécie de diplomacia servirá a outros que não ao Brasil, país que nós consideramos irmão por todo o mundo de afinidades. E aí, nessa passagem, ele acaba confluindo com essa ligação entre Brasil e os países africanos. Do outro lado da ponte, a visão sobre essa interpretação era bem diferente das perspectivas idealizadas sobre o assunto. E no texto, O Mito da Democracia Racial, escrito pela filósofa Sueli Carneiro, em 96, contrapõe essa noção defendida por Gilberto Freire, ao expor uma série de dados que evidenciam racismo contra a população negra em diferentes âmbitos sociais. Antes de encerrar sua análise, destacando a indissociabilidade entre a luta antirracista dos brasileiros com a luta de africanos como Agostinho Neto, Amilcar Cabral, Eduardo Mondlane e Nelson Mandela, afirma o seguinte a respeito da relação entre classe, identidade e eficiência do racismo brasileiro.
Sem dúvida, a pobreza no Brasil tem identidade racial. A consequência concreta dessa prática social é o fato de que, dentro da sociedade brasileira, os negros estão afastados de todos os níveis de poder. O paradoxo brasileiro baseia-se no ato de que temos a segunda maior população negra do mundo, mas isso nunca levou a uma redefinição do interrelacionamento entre o Brasil e a África, que pudesse edificar uma compreensão da realidade dos africanos e de sua diáspora. Fecha as aspas. Para exemplificar mais uma vez a complexidade e multiplicidade das identidades coletivas brasileiras, há o caso do povo Pancararu, por meio do posicionamento das seguintes lideranças indígenas de São Paulo: Sônia Barbosa Aramirim, do povo Guarani, da terra indígena Jaraguá, e Edi Carlos Pereira Nascimento, do povo Pancararu, do Real Parque. Ambos partilharam a fala no segundo Fórum Presença Indígena em São Paulo, Indígenas e o Contexto Urbano, Lutas, Vivências e Identidades, realizado pelo Instituto de Psicologia da USP em 2014. Além das ofensas contra os indígenas no contexto urbano e da complexidade que envolve os trânsitos e diversidade sociocultural indígena, Sônia disse que parte considerável dos Pancararu são negros, que devido a um passado marcado pela invasão portuguesa, houve um violento processo de mistura de raças com os não indígenas. Por terem características físicas diferentes da esperada pela maior parte da população, sofrem preconceito e muitos não os consideram indígenas. Em seguida, Edi Carlos Pereira, que também é assistente social, fez uma contextualização sobre a imigração dos Pancararu de Recife para São Paulo, na região do Morumbi, devido à seca, os conflitos com os poceiros e em busca de melhores condições de vida. Por causa do preconceito, ele afirma que muitos escondiam sua identidade indígena até que houve um assassinato de um Pancararu na década de 90 e que acabou impulsionando uma retomada da identificação desse povo junto à FUNAI. Entre outros aspectos abordados a respeito dos constrangimentos, preconceitos, desafios e estereótipos de ser um indígena em contexto urbano, disse que seu povo não pode executar o toré, que é uma manifestação cultural do povo dele, pois os vizinhos dos apartamentos onde eles viviam reclamavam, além de serem chamados de macumbeiros. Relata que quando foi à PUC de São Paulo, onde fez sua graduação, pediu bolsa, mas ofereceram inicialmente cotas, o que ele e indígenas pertencentes a outros povos recusaram. Com isso, eles se organizaram para prestar o vestibular e ingressarem com bolsa integral. Para o grupo, aceitar ingressar no ensino superior por meio de cotas era o mesmo que dizer que os indígenas não eram competentes. Edi Carlos também menciona que a dinâmica social urbana exige que os povos indígenas vivam, nas palavras dele, na resistência, nessa selva de pedra chamada São Paulo. Fecha as aspas. Caminhando para o final, não foi por acaso que eu escolhi esses sujeitos históricos mencionados ao longo da minha apresentação. Eu quero dizer que os movimentos sociais que são constituídos por africanos e indígenas também têm muito a ensinar para todos os brasileiros na atualidade, esses macrogrupos sociais, né, eles não estão fixos no nosso passado colonial. No caso da UFMG, por exemplo, o Centro de Convivência Negra já contou com a parceria de um bolsista brasileiro e de uma bolsista congolesa, o que refletiu nos eventos promovidos por esse coletivo, abrangendo os estudantes africanos, haitianos e brasileiros negros dessa universidade. E, em outro sentido, o posicionamento de pessoas indígenas também foi selecionado para chamar atenção sobre determinados estereótipos e questões étnico-raciais específicas desses povos, que também merecem uma atenção apropriada. O intuito ao expor tais depoimentos é estimular a busca de uma sociedade que garanta a igualdade de oportunidade para os diversos grupos sociais brasileiros, levando em consideração as suas especificidades, o cotidiano das relações sociais, assim como a circulação de determinadas representações e discursos. Concluindo, enquanto uma estudante em movimento, busquei abordar as interpretações sobre a identidade racial e levar em consideração o caráter complexo e múltiplo, que também é construído social e historicamente.
como é perceptível, apesar da mudança de governo ao longo do século XX e século XXI, há um projeto nacional em torno de qual país queremos ser, e esse movimento passa pela identidade, como afirma o sociólogo Rodrigo Ednilson de Jesus. Se é amplamente difundido que a classificação racial é usada para discriminar determinados grupos sociais, algo pouco difundido são os debates sobre como a identificação racial pode contribuir para o fortalecimento de ações afirmativas, e com a urgente reparação sociohistórica da população negra brasileira. Por outro lado, a publicização dessa temática pode... desculpa, deixa eu pular aqui. Apesar de não ter conseguido abordar o caráter relacional e outros grupos raciais, a reflexão proposta pode apontar algumas permanências que merecem atenção dos movimentos sociais, ou intensificação de luta, né? Ao explicitá-las, a gente consegue combatê-las e erradicá-las. A meritocracia e o mito da democracia racial são exemplos vivos disso e colaboram com a manutenção das desigualdades raciais. Por fim, cabe destacar que o debate não se limita aos militantes e aos estudiosos da questão racial. A erradicação do racismo é uma pauta de toda a sociedade, como destaca as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. E aqui eu termino a minha apresentação. Agradeço pela atenção de vocês. Evangilda, nós aqui agradecemos a sua exposição, a sua fala, e o que certamente converge com as falas que virão na sequência, de Miriam, de Jennifer, de Pedro, uma vez que sua fala já vai nos aproximando, vai nos trazendo aí elementos para ouvi-las, e ouvi-lo naquilo que Pedro, Miriam e Jennifer terão a nos dizer em relação às ações afirmativas e o movimento estudantil antirracista. Então, você já, inclusive, já tangencia já uma pergunta que já foi feita, depois a gente volta nela, no chat, mas uma pergunta sobre exatamente quem constitui o movimento negro, quem são as pessoas que deveriam constituir o movimento negro, seja na FAI, na FMG ou em qualquer outro lugar, então, muito, muito boas as suas falas, os sujeitos históricos que você nos traz, são importantes porque você nos traz o passado e o presente, em termos de como se construiu no Brasil, a partir de determinados estereótipos e determinadas políticas, o mito da democracia racial, da harmonia da sociedade, e a impossibilidade da construção de uma identidade racial, o que é muito importante, muito interessante, aparece na sua fala. Ou seja, nós fomos, como povo, como nação, como país, como povo, nós fomos impedidos de nos manifestar, de dar visibilidade à nossa identidade racial. Então, eu vou convidar, então, já para esse segundo momento, a Miriam, Miriam Alves. A Miriam vai conversar conosco, Primeiro eu vou dizer quem é a Miriam Alves, Miriam? Rapidamente, porque você já contou algumas coisas, Miriam hoje é mestranda também em Educação pela FMG, Ela constitui também a Comissão de Acompanhamento de Ações Afirmativas da FMG, é conselheira municipal de promoção da igualdade racial, e a Miriam vai nos contar também, a partir da sua própria exposição, os lugares por onde ela passa, por onde ela tem passado, construído sua trajetória nas ações afirmativas, sua trajetória no movimento negro, na militância, seja na FMG ou seja fora da FMG. Então, vou pedir a Miriam que nos brinde com a sua fala, com a sua experiência, com as suas, com as questões que certamente vão se juntar ali à fala do Evangilda no que se refere à luta
pela igualdade racial, pela promoção da igualdade racial, também na universidade, a luta antirracista também na universidade, no ensino superior. É com você, Miriam. Boa tarde, gente. Peço licença aos meus mais velhos, aos meus mais novos para poder falar. A bênção, para quem é de bênção. Bom, eu vou tentar falar um pouco sobre a minha trajetória dentro dos coletivos negros na universidade, nessa luta por políticas afirmativas de inclusão, em especial na UFMG, onde tudo começa, mas depois vai se abrangindo. Então, a gente tem esse corpo, né, que ingressa na universidade, ele vem, basicamente, ele vem de um lugar, né, que a gente reconhece, um lugar de precarização, que é um lugar que coloca, né, como subalternidade, que é o lugar da periferia, corpos a serem exterminados e não corpos a estarem em espaço de conhecimento. A gente sabe que, historicamente, não é reservado ao negro esse saber da intelectualidade. Né? Ir para a universidade, produzir inteligibilidade sobre esse corpo, né, colocou uma série de desafios, né, ao longo desse percurso, dessa trajetória. Então, o primeiro impacto foi essa negação, né, essa negação da minha corporeidade, essa negação do meu saber, de todo o conhecimento, e da imposição de um saber pela universidade, né? Conhecimentos eurocêntricos da universidade, que, portanto, são conhecimentos que dizem muito desse não lugar, né? De adoecimento, de exclusão, de subalternização. Então, a gente passa por um processo em que a gente consegue ir se reconstruindo, se reelaborando dentro dos coletivos que são lugares de acolhida. Então, meu primeiro espaço de acolhida ele foi o coletivo de estudantes negros da UFMG, no final de 2012, que eu ingresso não na universidade, ingressei um pouco antes, mas que eu ingresso no coletivo de estudantes negros, e é um marco importante para mim, porque a partir do movimento negro, dos movimentos, dos coletivos, que eu vou construir essa identidade racial, essa identidade política. Então, os movimentos, ele tem esse sentido, né, de politizar a raça, né, de movimentar e produzir saberes. Então, ontem eu estava num debate do Manzo com uma Yelorixá, e ela falou, né, se os brancos precisam ler um livro, a gente precisa ler 2. Então, foi esse meu processo dentro do SEM, né? Foi um espaço de troca de conhecimento, de saberes, ao mesmo tempo que eu estava cursando ali pedagogia e tendo todos esses saberes eurocêntricos, eu estava recebendo, pelo grupo que estava ali constituindo, conhecendo uma série de autores e intelectuais negros, e buscando outras formas de saberes e conhecimentos, né, que saem dessa universalidade e que se tornam pluriversais. Então, assim, inicia essa participação política. Como os coletivos negros, eles não são parte do movimento estudantil da universidade, eles são, e ao mesmo tempo não são, né, eles estão em um entre-lugar, estão ali reivindicando por permanência, por acesso, por inclusão dentro da universidade, mas não apenas, né? Esses movimentos coletivos estão reivindicando algo que é externo também aos muros da universidade, que é a própria sobrevivência e a vida do nosso povo, da nossa juventude. Então, foi um processo que eu começo também a me adentrar mais dentro dos movimentos plurais que tem na cidade, e é um momento também de muita divergência, porque se eu estou ali conhecendo, adentrando dentro do movimento do coletivo negro, a gente começa a experienciar o sexismo, que é poder falar desses espaços, né, que são espaços machistas também, apesar de serem espaços de conhecimento, acabam se tornando espaços também de hierarquia, de opressão. E aí a gente forma um coletivo de mulheres, né, nesse processo,
ter esse lugar de reconhecimento da nossa luta também enquanto mulher, extrapola um pouco os muros da universidade. Acaba que o coletivo de mulheres ele extrapola mais os muros da universidade do que o próprio coletivo de estudantes negros que fica centrado na UFMG. E aí a gente começa a ter outras disputas na cidade, né, que é dialogar com movimentos feministas de mulheres brancas, que aí já é outro debate, que aí, né, a gente tem Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, que vai dar um suporte essencial nesse momento para debater com esses movimentos que estão ali também tentando invisibilizar os nossos corpos, né, invisibilizar as nossas demandas e que não reconhecem o racismo enquanto algo estrutural. Voltando à universidade, eu vejo que os coletivos, eles atuaram ao longo dessa trajetória em cima de duas pautas centrais. A primeira, o racismo institucional. Então, o SEM, ele vai, desde o início, debater essa questão do racismo institucional dentro da universidade, que é tudo que inviabiliza, impossibilita a nossa existência naquele espaço, que é o acesso, primeiramente. Então, hoje a gente tem pesquisa do IBGE que mostra que mais de 50% da universidade é negra, mas, ao mesmo tempo, a gente tem, né, que refletir sobre esses dados, porque eles não traduzem uma realidade que a gente tem também nas universidades públicas ou privadas, desse conjunto, né, de pessoas negras. E aí a gente tem que debater fraude também no ensino superior, como é que isso se dá. Então, assim como a Irmãngida falou, eu também atuo, né, também tenho atuado nas bancas de heteroidentificação na graduação, e a gente vê que só a partir da terceira e quarta chamada começa a chegar aos corpos negros, os corpos pretos, os corpos retintos. Então, isso é muito impactante, porque se antes da banca de heteroidentificação, as pessoas que passavam por cotas, em sua grande maioria, podem ter sido pessoas brancas, né, que se autodeclararam negras. Então, por isso que a gente tem que fazer uma reflexão qualitativa sobre esses dados do IBGE, sobre o número de população negra de fato que existe na universidade. Aumentou? Aumentou muito desde que eu entrei. Né? A gente tem um corpo discente muito maior de estudantes negros, e com isso traz ainda mais confrontos, né? Ainda mais conflitos nesses espaços que não dialogam com esses corpos. Então, tem-se uma luta constante, e é necessário que ela ocorra para que a gente consiga exercer tanto controle nas políticas existentes, quanto coagir a universidade para que ela adote as políticas de ações afirmativas, né? E renovem essas políticas de ações afirmativas, porque às vezes elas não dão conta de todas as limitações que vão sendo imbricadas ao longo do processo. E aí, como eu falo, a gente começa nessa disputa de discutir o racismo institucional, de discutir o acesso à universidade que se dá de forma desigual, e de discutir a permanência. Então, nós, estudantes negros, somos afetados diretamente pela ausência de bolsas, ou pelo valor da bolsa que nunca sobe na UFMG. A gente é afetado por não ter recurso para poder pagar o transporte público, por, às vezes, não conseguir a FUNP para poder pagar a alimentação. Então, assim, os meus primeiros anos na universidade, eles foram muito difíceis porque eu não consegui assistência estudantil, ao mesmo tempo que eu via pessoas de classe média recebendo assistência estudantil, né? E foi, assim, um período que eu poderia ter evadido, mas, felizmente, a gente conta também com os processos de solidariedade, né, do nosso povo, assim, de um ajudando o outro nesse quesito, né? Então, tive apoio das minhas vizinhas, tive apoio da minha mãe, tive apoio de um círculo, né, de pessoas que me ajudaram a enfrentar essa etapa, enquanto a UFMG não tinha disponibilizado assistência estudantil. Então, isso era uma disputa, né, ter essa assistência, sabendo que, ao mesmo tempo, essa instituição desviava milhões de verbas todos os anos. Então, era uma disputa da visibilidade sobre esses desvios de verba,
E é nesse processo que o SEM ocupa a reitoria em 2013, que foi no processo, que foi durante, né, as jornadas de junho, estava tendo a Copa, então teve todas aquelas mobilizações nacionais de pessoas que foram aos locais, e a UFMG ela divide o território com o Mineirão, então a gente ficou num espaço ali de confronto, em que nossos corpos eram impedidos de passar, enfim, foi um processo de disputa, e ao mesmo tempo que estava tendo toda uma mobilização pelo transporte público, né, na cidade, de aumento de preço de passagem. Nesse período, o movimento estudantil, organizado pelo Diretório Central Estudantil da UFMG, decidiu apoiar a luta na ocupação da Câmara Municipal, e o coletivo de estudantes negros, ele resolveu enfrentar essa disputa dentro do território da universidade, ocupando a reitoria naquele momento. Por que era importante ocupar ali naquele momento? Porque a gente precisava pressionar a universidade, porque não era só os 20 centavos do transporte público, era muito mais. A gente já tinha limitações ali dentro, que eram estruturais, estruturantes e históricas, e que não poderiam deixar de passar. Então, a partir dessa ocupação, tanto o coletivo, né, não estava só o coletivo Estudantes Negros, tinha o movimento da permacultura, tinha um grupo de mulheres LGBTs também que atuaram nessa ocupação, e o resultado dela foi a criação da praça, que era a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, porque a gente precisava dialogar com um mecanismo dentro da instituição que dialogasse com a FUNP, que é uma instituição privada que garante assistência estudantil, né? Então, precisava desse mecanismo dentro da universidade enquanto um órgão que a gente pudesse dialogar. Bom, a praça não ficou muito tempo com esse nome, depois virou PRAE, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, acho que a Elicina pode falar mais devido ao vínculo. E a PRAE, ela vai começar a ceder editais de ações afirmativas, né, na universidade. Esses editais, eles que dão um pequeno valor para grupos estudantis, né, para a gente poder mobilizar as ações afirmativas da universidade. Então, a gente fazia muitas rodas de debate, colóquio, seminário, e às vezes a gente fazia na raça, às vezes não tinha dinheiro, né? Então, a partir desse recurso, a gente conseguiu mobilizar um pouco melhor as nossas atividades. E foi a partir desse recurso da praia que a gente conseguiu também que 3 estudantes da UFMG, entre eles eu, o Samuel e o Matheus, de ir para a UFSCar, em São Carlos, em 2014, se eu não me engano, o Pedro está aí para refrescar a memória, para poder participar da primeira executiva do ECUM. E eu acho que é aí que entra o segundo processo de disputa na universidade, e aí a pauta deixa de ser central apenas no racismo institucional, e a gente começa a debater também o epistemicídio dentro da universidade, né, que é essa negação dos nossos saberes, que é essa falta de disciplinas que abordem a questão da negritude, que é uma ausência nos currículos da universidade para se debater questões de direitos humanos, enquanto a gente passa inúmeras violações dentro da universidade, tanto de estudantes com estudantes, quanto de estudantes, professores contra estudantes, né, que aí a gente tem um problema sério com a docência, e aí o enfrentamento, né, contra professores racistas, contra professores machistas, o enfrentamento de um corporativismo dos professores, da instituição, para não denunciar essas pessoas, né, que têm uma relação de poder dentro da universidade, e que provocam também, né, que são responsáveis são responsáveis pelo nosso adoecimento nesse espaço. E aí a gente vai para o ECUM, para essa executiva. Era algo assim que a gente tinha
não sei como é que eu posso dizer, assim, a gente tinha um desejo, né? Um desejo profundo de ter um órgão a nível nacional que discutisse as nossas problemáticas, né? As nossas questões enquanto estudantes negros autônomos. E o ECUM, ele foi esse espaço para nós, foi esse espaço em que a gente não estava dialogando com partidos políticos, com ideologias restritas e limitantes, a gente estava dialogando de nós para nós, com os nossos, sobre as nossas demandas e os nossos saberes. Então, a gente vai para esse espaço para poder fortalecer, naquela época, um dos estudantes da UFSCar, que é o Dario Lima, né, que mobiliza essa ideia pela Executiva Nacional. Num primeiro momento, para o encontro acontecer em São Carlos, mas aí tem todo um entrave da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFSCar para a realização do evento naquele espaço. E aí a gente vai para a universidade, mobiliza, tenta dialogar com essa pró-reitoria, porém, infelizmente, a gente não consegue fazer naquele momento o evento, articular o evento nacional naquele espaço. E aí, no ano posterior, né, 2015, a gente continuamos discutindo esses coletivos, de como é que a gente pode articular as nossas demandas, as nossas pautas, mas fica bem restrito, assim, a gente tem uma dificuldade de chegar no Nordeste ou no Norte do país, né, regiões mais distantes, porque a gente queria atingir todas as universidades, né, era um sonho. Mas, enfim, acabou que a gente mobilizou mais o Sudeste nessa demanda. E aí a gente consegue puxar essa segunda executiva aqui para Belo Horizonte, e o coletivo de estudantes negros assume, né, a responsabilidade de receber esse corpo estudantil das outras universidades para a gente pensar e articular esse encontro nacional. Então, a gente recebe esses estudantes. Num primeiro momento, na UFMG, a gente faz uma recepção, a gente debate as nossas pautas, a gente tenta incorporar o corpo discente da Universidade Preto para saber e dialogar sobre o ECUM, saber o que é o ECUM, mas, ao mesmo tempo, tinha convicção que a nossa luta, enquanto estudantes negros, não estava somente ali, né? Estava nos quilombos, estava nas ocupações. Então, eu tinha um diálogo muito grande, né, com a ocupação Vitória, no momento, a ocupação Isidoro, que é uma das maiores ocupações da América Latina, e a gente articula para o encontro ser naquele espaço, né, ser o nosso local de recepção, ser o nosso local de aquilombamento naquele momento. E os moradores super topam a ideia, eles nos recebem de braços abertos, constroem um galpão, a gente fica ali 2, 3 dias, não sei agora, dialogando, montando os nossos princípios do ECUM, organizando como é que vai ser essa agenda política que a gente tenta construir no âmbito nacional. E aí, em 2016, ele ocorre. E aí, eu vou deixar de falar do ECUM agora, porque provavelmente o Pedro vai falar mais tarde, eu devo estar extrapolando aqui meus minutos. Mas vou tentar sintetizar o resto. Bom, após o ECUM, o grupo de estudantes que a gente consegue mobilizar para ir para o evento, a gente consegue, com esse grupo de estudantes que vai participar do ECUM, fazer um novo movimento na universidade, que é o Maloca, que é o movimento autogestionado de libertação, movimento de libertação, quilombagem e autogestão, era o Maloca. E o Maloca, ele surge, né, em 2016, e ele trazendo todas essas demandas que vêm do ECUM, que é debater a questão do epistemicídio na universidade, que é debater a questão do genocídio, que é debater a questão da saúde mental da população negra. E a gente faz um colóquio no final do ano, e o Maloca resolve, então,
institucionalizar um espaço na universidade, né, tentar buscar institucionalizar um espaço na universidade, para que essas demandas, para que a nossa luta ela não parasse ali, ela desse continuidade a partir dos outros estudantes que fossem entrando na universidade. Então, a gente faz no meio do processo, assim, impeachment de Dilma, ocupação em universidades públicas devido à PEC 95, ocupações secundaristas, enfim, a gente resolve novamente ocupar a universidade para cobrar questões pendentes dentro da universidade, que era a questão do Centro de Convivência Negra. O Centro de Convivência Negra já tinha sido pensado e gestado por um dos fundadores do CEM, que era o Álvaro, e ele fez, né, ele era estudante de gestão pública, ele fez o TCC dele sobre o Centro de Convivência Negra, a gente estudou o TCC dele, a gente convidou ele para debater o Centro de Convivência Negra, e a gente ocupou para ter esse espaço, né, que seria de acolhimento, que seria de compartilhamento de saberes, que seria de confluências, como a Ingrid falou, né, de você ter haitianos, africanos, e você ter um lugar que você consiga receber o corpo da universidade. E aí a gente ocupa, fica 42 dias ou 47, sei lá, ocupados ali na Fafiche. Não foi um processo fácil, esse processo da ocupação também foi de muito sofrimento e dor, assim, mas aí é tema para outra live. E a gente consegue, no dia 2 de janeiro de 2017, que o Conselho da Fafiche aprove o Centro de Convivência Negra naquele espaço. Mas o intuito não era que o Centro de Convivência Negra ficasse limitado à Fafiche, que ele se tornasse, assim como o da UNB, um espaço maior que abrangesse toda a universidade. Bom, é isso aí, a Jennifer pode falar agora, aqui perto, a gente está nesse momento desses sonhos, ou novos sonhos, né, porque esses sonhos se transformam e se mobilizam. Então, acho que é isso, assim, esses movimentos, eles vêm como insurgências dentro da universidade para pressionar e cobrar para uma nova política mais humanitária, né? Bom, acho que agora sou eu, né? Agora é Pedro, Jennifer. É a Jennifer agora? Ou sou eu? Ah, não, você, desculpa, você depois Jennifer, verdade. Aqui sou eu? Aham. Só, então, sem problema. Desculpa, foi só um instantinho. Então, Miriam, né, agradecer a Miriam a apresentação, a exposição que a Miriam fez, né, trazendo aí para a gente, né, a trajetória, né, dentro da sua trajetória, né, de estudante, de militante do movimento negro, né, as lutas que permearam, né, a sua presença dentro da universidade, né, as formas de mobilização através do CEM, do Coletivo de Estudantes Negros e Negras, né, as formas de mobilização por instituir ações afirmativas, políticas de permanência, e vai trazendo também essa articulação com outros coletivos, né, tanto outros coletivos dentro da FMG, mas também trazendo uma articulação que extrapola os limites, né, os limites da universidade, extrapola os limites da UFMG, de Minas Gerais, né, e chega, então, a um processo de mobilização de ação mais amplo, né, em nível nacional, negros e negras. E aí, né, com isso, então, né, com essas perspectivas que a Miriam traz, né, a Miriam traz muitas questões, eu fui aqui anotando, assim, né, da outra live mesmo, né, Miriam, porque você traz questões muito, muito, muito importantes, que algumas eu vou depois sugerir que a gente faça o debate sobre elas. As questões estão ligadas, né, você traz uma fala muito interessante, você fala que os coletivos são lugares de acolhida, né, e acho que isso é muito importante para a gente pensar aí a dimensão do aquilombamento que você também traz, né, que você também fala, aparece muito na sua fala, né, e como que isso está presente nas lutas, né, as lutas por reconhecimento são também lutas por acolhida, né, são também lutas por existência, por estar, né, nos lugares
com seus corpos, né, por uma presença mais efetiva, né? E aí você aparece e você traz um outro elemento que é muito importante, que são as lutas internas e externas, né? De uma maneira muito brilhante, muito bonita, você apresenta essa articulação entre as lutas, né, para dentro da universidade, para fora da universidade, como elas vão ao mesmo tempo desenhando as pautas políticas que o movimento negro estudantil traz para dentro da universidade, né? Então, muito, muito importante a sua fala, né? E ela vai, inclusive, se desenhando também, né? Se trazendo para nós a potência, né? A potência da experiência hoje do movimento negro estudantil. Com isso, então, a gente chama o Pedro, né? O Pedro Borges. O Pedro é cofundador e editor-chefe do Alma Preta, é jornalista, né, Pedro, formado pela Unesp, compõe a rede de jornalistas das periferias, da Coalizão Negra por Direitos, né, é colunista da Mídia Ninja e colaborador do Yahoo Notícias e da UOL. Né? Então, Pedro, agora sim. Bom, gente, de novo, aí, boa tarde para todo mundo. Reiterar aí o agradecimento ao convite. Eu acho que a proposta do debate ela é muito oportuna, né? Ações afirmativas e movimento estudantil antirracista. Isso porque contar um pouco da história da Alma Preta perpassa muito por isso. Quando a gente vai falar... primeiro que eu fico já contente de saber que a Jennifer também é jornalista, estudante de jornalismo, e está podendo debater, fazer essa conversa com uma estudante da minha área também. Quando as pessoas perguntam até para a gente sobre sobre o Alma Preta, sobre como surgiu, a gente costuma dar dois processos que foram muito importantes para o seu surgimento. O primeiro é o histórico da própria imprensa negra em si. Então, a imprensa surgiu no Brasil em 1808, e em 1833 a gente tem a primeira experiência de caderno de imprensa negra no Brasil, e de lá para cá a gente não tem intervalo de mais de 10 anos sem que a gente tenha um registro de um caderno da imprensa negra. E são cadernos que não são concentrados em São Paulo, Rio de Janeiro, são cadernos que são espalhados em todo o país, né, em todos os estados, onde houve população negra, onde houve comunidade negra organizada, houve imprensa negra, houve jornal da comunidade negra. E o outro processo que eu trago, que a gente costuma trazer, é a questão da política de cotas. Porque a política de cotas, ela... para além da possibilidade da inserção de jovens negros, jovens das periferias da universidade, ela promoveu uma grande discussão dentro e fora da universidade sobre a questão racial. Na verdade, o pano de fundo da discussão sobre cotas é o debate sobre racismo no Brasil, né? Então, foi uma estratégia, para além de bem-sucedida do ponto de vista material, mas também foi uma estratégia política muito bem construída pelo movimento negro, porque conseguiu transformar uma discussão, que era uma discussão, vamos dizer assim, sobre cotas, em uma discussão nacional que se transformou num grande debate sobre racismo. E eu acho que é uma discussão que traz a questão de raça e de racismo para uma dinâmica diferente do que o mito da democracia racial propunha para o Brasil, que é uma dinâmica do racismo para as relações interpessoais, né? E eu acho que o debate sobre cotas traz a discussão do racismo para um âmbito social, político, econômico. Então, foi uma estratégia muito vitoriosa. O Alma Preta surgiu no dia... a gente colocou mais ou menos as coisas no ar, no dia 27 de abril de 2015. No ano de... mas a gente já havia montado algumas coisas, a gente já se articulava antes disso. Mas, assim, oficialmente a gente surge dessa maneira. No fim de 2014, a gente construiu no campus da Unesp, em Bauru, um coletivo de estudantes negros lá, o Coletivo Negro Quimpa. Eu lembro que quando eu entrei na Unesp, em 2011, eu lembro que tinha sido feita uma pesquisa, inclusive dentro dessa movimentação sobre as cotas, de que apenas 3% dos alunos do campus se autodeclaravam como pretos ou pardos, que compunham o grupo racial negro. Então, a Unesp foi uma das últimas universidades a adotar a política de cotas, é a primeira entre as estaduais paulistas, né? Então, foi aquela ordem, a ordem contrária do financiamento que o governo do estado dá em São Paulo. Então, é Unesp, Unicamp e USP. A USP é a última, a Unicamp é a penúltima,
a Unesp é a primeira, a Unesp é meio que a prima pobre no estado de São Paulo. Então, as experiências políticas do governo do estado normalmente acontecem primeiro na Unesp. Então, essa experiência aconteceu essa criação desse coletivo negro aconteceu dentro da Unesp, e ali houve uma movimentação muito grande. E o campus da Unesp, em Bauru é o maior campus da Unesp, né? É um número grande, acho que são mais ou menos 8 mil alunos no campus, é uma cidade de 330 mil pessoas. Então, imagina, os estudantes da Unesp têm um peso significativo, até demográfico, dentro da cidade. E ali, o campus, ele tem uma característica também de ser onde a Unesp tem os seus cursos de comunicação. Então, esses encontros desse coletivo, ele era basicamente pautado pelos estudantes de comunicação, né? E aí, a partir desses encontros nossos do coletivo, a gente pensou na possibilidade de se construir uma agência, um portal, um coletivo de comunicação, né? Então, eu acho que, assim, o próprio Alma Preta, essa própria experiência de imprensa negra, ela é uma experiência que, primeiro, é muito alimentada a partir da existência e da criação de um coletivo negro, porque é a partir daí que essa conexão com esses outros colegas é feita. E eu acho que uma outra experiência, que aí, no caso, é o ECUM, ela foi muito importante para a nossa formação política, né? Eu acho que não só para a nossa formação política enquanto Alma Preta, mas para todas aquelas jovens e aqueles jovens que acompanharam aquele processo, foi uma formação política muito grande, né? Eu acho que, assim, ali foram momentos em que realmente a gente teve discussões muito, muito aprofundadas, discussões muito ricas, mesmo com um grupo de jovens, todo mundo ali naquele momento, a sua gigantesca maioria, não tinha ninguém formado, né? Eram todas as pessoas que estavam dentro da universidade e conseguiram construir, acima de tudo, um encontro que foi maravilhoso. Mas esse encontro maravilhoso, ele teve, como a Miriam falou, essas primeiras etapas, né? Então, teve esse primeiro encontro que aconteceu em São Carlos, que foi um encontro muito rico, foi um encontro que realmente conseguiu reunir pessoas de diferentes estados, naquele momento ainda algo vinculado ainda a uma região sudeste, né? Eu não me recordo de ter pessoas de outras regiões do país. Eu lembro de ter um pessoal de Florianópolis, então tinha um pessoal da região sul, mas, por exemplo, norte, nordeste, até o centro-oeste, eu não sei se estava representado. Eu lembro muito de uma presença, principalmente do sudeste, e você tinha também alguns estudantes da região sul. E aquele foi um encontro muito rico, né? E eu acho que foi um encontro que nos permitiu também reconhecer a nossa potência do ponto de vista político, a nossa potência do ponto de vista da articulação. Porque, como a Miriam trouxe, uma das decisões que foram tomadas por aquele grupo é que esse encontro acontecesse sem o apoio político de partidos políticos ou de demais grupos privados. Então, foram encontros realmente muito disruptivos. Então, a gente se reúne em São Carlos, todo mundo, de alguma maneira, fazendo ali alguma vaquinha, fazendo alguma atividade dentro dos seus campos para conseguir se mobilizar. A mesma coisa que aconteceu em Belo Horizonte. Eu acho que em Belo Horizonte, quando a gente vai para a ocupação, a gente participa desse encontro um pouco mais mobilizado, né? Eu lembro que a nossa movimentação de Bauru, da Unesp, foi de conseguir um apoio da universidade, passagem de ônibus, para que a gente pudesse ir, pudesse participar. Eu lembro que isso aconteceu também com outras universidades. O pessoal do Rio de Janeiro conseguiu um micro-ônibus para ir para lá. Então, assim, a partir das nossas articulações com as nossas universidades, a gente conseguiu fazer com que esses encontros acontecessem. E ali foram momentos em que nós, no Alma Preta, ficamos na responsabilidade de fazer o registro disso. E eu acho que foi assim, do ponto de vista jornalístico, foi uma formação incrível para a gente, né? Porque a gente teve a possibilidade de fazer registro de momentos históricos, eu acho, da luta do movimento negro no Brasil, e de principalmente uma luta de um movimento negro estudantil. Então, foram registros fotográficos, foram registros em texto. A gente tem no nosso canal no YouTube 2 vídeos maravilhosos sobre a primeira executiva que aconteceu em São Carlos e a segunda que aconteceu em Belo Horizonte, mesmo com pouquíssimo equipamento, mesmo com todas as dificuldades, mesmo sem ter o domínio total da técnica,
a gente conseguiu produzir 2 vídeos muito bonitos, fotos muito bonitas, matérias, reportagens muito bonitas. E aí a gente vai para o encontro, né, para o ECUM, que aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu no começo de 2016, o encontro, ali perto de maio, né? Eu lembro que a gente começa as atividades no 13 de maio, também por ser uma data simbólica para a gente. E foi um encontro extremamente potente, né? É um encontro que reuniu, aí sim, pessoas de todo o Brasil, pessoas de todas as regiões do Brasil, que conseguiram se mobilizar para participar de ônibus e acompanhar o Encontro Nacional de Estudantes e Coletivos Universitários Negros. E ali a gente reuniu realmente pessoas muito ímpares, da academia, da luta, do movimento em si, para conversar com aquela juventude que, de alguma maneira, se viu e se reconheceu em um espaço em que a gente poucas vezes se vê, poucas vezes pode se reconhecer, e percebeu a potência política do nosso encontro. A gente, desse momento ali do encontro do ECUM, muitas coisas depois daquele encontro aconteceram, coisas normais de qualquer encontro, eu acho, as divergências, as disputas, as discordâncias, que, em alguma medida, fizeram com que alguns desdobramentos não tão visíveis acontecessem dali. Mas eu acho que muitos desdobramentos foram feitos do ECUM. Um deles é que a gente está realmente finalizando, eu acho que mais 2 semanas a gente finaliza o documentário do ECUM. Aí, com ele finalizado, vai valer encontros, algumas conversas, para a gente pensar em estratégias de divulgação, onde e quando a gente vai querer divulgar. Mas eu acho que mais do que isso, o ECUM ele nos apresentou um aprendizado muito importante, sobretudo diante da conjuntura política daquele momento e do que se anunciava para o Brasil. Porque até aquele momento existia também uma cultura muito grande dentro da própria juventude negra de uma mobilização e de uma articulação política pautada a partir também do financiamento e também do apoio dessas instâncias e dos partidos políticos. E veja bem, eu não estou nem aqui fazendo acabando e falando da irrelevância dos partidos políticos, não. Mas eu acho que a gente também precisa construir as nossas ferramentas autônomas e de possibilidade de articulação política nossa. E aí vem um outro momento que esse ECUM acontece exatamente dentro de um contexto político de golpe, né? É ali aquela proximidade daquele momento em que você tem uma derrubada da Dilma Rousseff e você tem ali um governo Michel Temer que depois vai se desencadear num governo Jair Bolsonaro. E aí? Ali foram momentos em que a gente, pós aquilo, que a gente não teria nenhuma possibilidade de fazer articulações e de fazer encontros que não naquele formato do ECUM. Então, eu acho que o ECUM foi uma potência muito grande, sobretudo naquele momento, e nos deixou uma série de aprendizados. Eu realmente acredito e sonho que depois da gente lançar esse documentário e que muitas pessoas puderem reviver esse momento, e quem não viveu esse momento puder entrar em contato com ele, que outros encontros como o ECUM aconteçam. Eu acho que a gente precisa de encontros como o ECUM. Acho que a gente precisa que de mais mobilizações naquele formato da juventude negra aconteçam. E eu acho que é isso, gente. Eu convido vocês a acompanhar as próprias redes sociais do Alma Preta, porque muito em breve a gente realmente vai colocar e vai anunciar a construção desse documentário. Realmente foi um desafio muito grande. Naquele momento, a gente não tinha também todos os domínios técnicos. Então, vocês vão ver o documentário, tem áudios que estão chiados, tem câmera que não está bem enquadrada, que era o que a gente conseguia fazer naquele momento. Óbvio que se a gente fosse gravar as imagens hoje, a gente gravaria com áudio perfeito, a gente gravaria uma imagem perfeita, a gente gravaria em outros contextos. Mas naquele momento foi o melhor que a gente podia fazer, e eu acho que foi muito bem feito, deu conta do registro, e eu acho que quem vê esse material vai, de alguma maneira, se emocionar e querer dar continuidade a essa luta, a esse desafio que nos cabe. É isso, gente. Espero que, de alguma maneira, eu tenha correspondido ao que vocês estavam esperando da minha colocação. Fico aqui para acompanhar, para a gente participar do debate, e estou à disposição. Pedro,
né, agradeço certamente todas e todos nós agradecemos pela sua fala de fato, você traz aí elementos, né, que vão se somando, né, à fala da Miriam, né, e vão também, né, eu brinco que se a gente combinasse, às vezes não daria tão certo, né, mas que vai trazendo de novo, né, as questões que Evangelda lá no início aponta em relação né, aos sujeitos históricos, né. Acho que vocês trazem para nós aqui, né, Evangelda, né, outra dimensão aí, né, dos sujeitos históricos, em outro tempo, outros momentos, né, que nos ajuda a pensar as lutas de agora, né, as lutas e especialmente o movimento estudantil, né, o movimento negro estudantil, mas, né, também, né, pessoas que de alguma maneira representam essa luta, né, do movimento negro estudantil. Então, se você nos brinda com esta fala, né, sobre o ECUM e essa potência, né, que o ECUM foi e é, né, porque é isso, né, o movimento negro tem esse papel, né, de ser também um espaço de encontro, um espaço de luta por reconhecimento, de encontro, um espaço de festa, né, de alegria, né, também, né, de vida, né, de existir, né, a luta por existir está nela também, né, essa possibilidade de viver com alegria, né? Então, né, a sua fala, na sua fala, no seu olhar, fica muito evidente para nós o quão potente foi mesmo, né, o ECUM, e estou já querendo ver também o documentário, né, porque certamente, né, até quem não esteve, né, e até vocês nos trazem também elementos de nossas lutas do movimento negro, né, porque nós somos também, né, são encontros geracionais que a gente faz em momentos como esse. Você fez uma fala que eu acho que é interessante demais, viu, Pedro, que é quando você diz que a discussão sobre cotas, a discussão sobre o racismo, né, acho que de que essa estratégia no movimento negro foi e é uma estratégia vitoriosa, né, mas, né, não para menos, né, aonde é que nós fomos mexer, né, nós fomos mexer exatamente naquilo que era mais caro, né, a branquitude, né, a toda ideologia racista, né, que é, né, o lugar onde se produz conhecimento, onde se dissemina conhecimento, né, estar nesse lugar, né, propor, inclusive, né, outras formas de conhecimento, outros modos de produzir conhecimento, romper mesmo com aquilo que está no cerne, né, do racismo, né, o racismo nosso, uma das bases dele foi a ideia de que, né, de uma incapacidade, né, de uma incompetência, de uma incapacidade nossa, de, né, negros, negras, indígenas, para estarmos na universidade. Então, as cotas, né, raciais, elas vão, eu diria, né, tocam exatamente naquilo que é mais caro, né, no cerne, né, vão na veia, né, eu diria, nós podemos dizer, né, vai na veia, né, do debate sobre o racismo estrutural no Brasil, né, que é a questão do acesso ao ensino, né, à educação, e especialmente à educação superior, né, então, assim, vocês podem ter, né, alguma coisa, mas sempre foi limitado. Então, acho que você traz uma fala que é fantástica, inclusive traz essa discussão do movimento negro, né, e da atualidade, da maneira como vocês hoje, né, atualizam as lutas do movimento negro, né, historicamente construído, né, ou seja, a discussão que vocês trazem, as pautas que vocês colocam hoje, elas fazem isso, né, elas atualizam questões, debates, né, lutas, né, demandas que estão postas aí, são seculares, né, estão postas há séculos. Então, muito agradecida, Pedro, né, e né, já então, né, passando para a última fala, né, eu vou chamar então a Jennifer Fonseca, né, que é estudante de jornalismo da UFMG, pela UFMG, e é membro do grupo gestor do Centro de Convivência Negra da UFMG, o CCN, né,
e a Jennifer, então, vai nos trazer aí, né, Jennifer, a experiência, né, o papel, o lugar do CCN, né, do CCN, do território CCN no território universitário, né? Então, essa luta hoje territorial, né, do CCN. Com a palavra, Jennifer. Obrigada, Licinha. Obrigada a todo mundo pelo convite. Boa tarde a todos. Muita responsabilidade a gente fechar um ciclo de falas, né? Ainda mais com falas tão importantes quanto da Ivanilda, da Miriam, do Pedro. Mas eu quero trazer um pouco sobre como que o CCN está hoje, né? Assim, a luta começou há muito tempo atrás, Miriam, Pedro vieram antes da gente, Ivanilda também, e não parou, né? Hoje, como você disse, Licina, as coisas vão se atualizando. Então, como a Miriam trouxe, o CCN ele surge a partir das ocupações de 2016, com essas demandas observadas no ECUM, e em janeiro a gente consegue que o CCN tenha um reconhecimento da sua importância, né? Sobre a importância de um lugar, um espaço dentro da universidade para que as pessoas pretas possam ocupar. E depois disso começa todo um processo, né? Porque a ideia era que o CCN ficasse no CA, né, da Fafiche, no DA da Fafiche, no diretório acadêmico, e acaba que não dá certo, enfim, e conseguimos uma sala finalmente na Fafiche, no térreo da Fafiche. Mas nunca que a ideia foi só para as pessoas da Fafiche ocuparem o CCN. O nosso objetivo sempre foi expandir, para que fosse algo mais, para que fosse para a universidade. Então, o CCN ele surge como uma resposta a esse racismo institucional que a gente vive. Os alunos negros estavam entrando dentro da universidade, mas também estavam egressando, muitos, por dificuldade de permanecimento, por dificuldade de acesso e permanência. A Miriam trouxe mesmo o caso dela, que nos primeiros anos da universidade ela podia ter egressado, porque ela tinha muitos problemas para permanência, e ainda bem que não egressou, porque hoje é uma mulher tão potente dessas, mas o CCN ele surge como essa resposta, né? Como uma necessidade de aquilombar os alunos, de aumentar o senso de pertencimento e diminuir essa egressão. Com isso, o CCN ele tem o objetivo de atender os alunos, mas a gente foi percebendo ao longo do tempo que era algo mais. A gente não podia focar somente nos discentes. Então, começam várias ações para poder integrar toda a comunidade negra que circula dentro da universidade. Então, docentes, técnicos administrativos e principalmente os terceirizados. Porque quando a gente olha para as pessoas terceirizadas que trabalham na universidade, elas são pessoas pretas, são pessoas negras, mas que não têm esse senso de pertencimento ali, né? Elas não percebem que ali é o lugar delas também, é um direito delas também. Então, o CCN, ele tem esse desafio desde sempre, que é engajar essas pessoas, que é mostrar para a universidade que tem pessoas negras entrando ali dentro, que elas têm demandas e que elas têm necessidades diferentes, né? Igual a Ione mesmo, Ione Gonzaga, ela é uma doutora pelo FMG, ela, na pesquisa de doutorado dela, ela estudou como é que o FMG estava respondendo ao ingresso de pessoas cotistas, das pessoas negras dentro da universidade. E ela concluiu que a universidade não está preparada, até hoje, para receber esses alunos ali dentro. Então, a universidade ela não está preparada tanto em grade curricular, então a gente vê muito epistemicídio dentro da universidade. A universidade ela tem um jeito de produzir conhecimento branco eurocêntrico, né? Ela acaba excluindo outras formas de produzir conhecimento, outros saberes, autores e tudo mais. E ela percebeu que a universidade não estava pronta para receber essas pessoas. Então, o CCN vem como uma resposta a isso, né? Falando que pessoas negras estão entrando e ali elas têm os direitos delas, elas têm que ter os direitos garantidos, e elas têm que terem as suas particularidades reconhecidas pela instituição. Então, o CCN ele é mais do que um espaço para conviver, embora o nome fale, né, Centro de Convivência Negra, ele é mais do que isso. Ele é um espaço de aquilombamento, um espaço de luta, de pertencimento, e um espaço que ajuda a aumentar também a autoestima intelectual das pessoas que ali estão, né? Então, a gente tem esse super desafio, que é mostrar para a universidade que nós estamos ali e que nossas demandas vão ter que ser atendidas, né? Então, ele surgiu em 2016 e até hoje vem trazendo no seu cerne
essas observações e faz diversas atividades que acabam incomodando a universidade, porque não tem como, né? É igual a Licinha falou, a gente acaba tocando no que é mais caro para a branquitude, que é nesse racismo institucional, nesse racismo estrutural e na forma como ele se manifesta dentro da universidade, porque a universidade ela é reflexo da nossa sociedade. Então a gente acaba tomando várias ações que acabam incomodando, outras acabam incomodando a branquitude no geral. Então, nós fazemos, por exemplo, o Novembro Negro, nós fazemos a Semana da Recepção Negra, e sempre demandando que as nossas vozes sejam ouvidas, que o Centro de Convivência Negra seja institucionalizado, que a universidade perceba que ali tem uma necessidade de existência, né? E que tem demandas que têm que ser ouvidas e atendidas. E com isso, com o Centro de Convivência Negra a todo vapor, com mais pessoas entrando na universidade, mais pessoas pretas entrando, acaba surgindo também um pouco mais para frente, em março do ano passado, com a Semana Marielle Franco, acabou surgindo também o movimento negro da UFMG. Nós percebemos que, embora exista o Centro de Convivência Negra, foram surgindo outros coletivos pretos dentro da universidade. Então, a gente tem alguns exemplos. No ISEX, que é o Instituto de Ciências Exatas, acabou surgindo o Ivone, temos o Malungo na arquitetura, temos o Geni na Faculdade de Saúde. Então, acabaram surgindo várias demandas de outros lugares, né? Outras pessoas foram pegando as discussões que a gente trazia e levando para a sua realidade, para a sua particularidade, dos seus cursos, dos seus prédios, e acabou surgindo também o movimento negro. Surgindo não, né? Porque o movimento negro, ele existe há muito tempo, mas acabou surgindo um dos movimentos negros, que é o movimento negro da UFMG. E ali a gente acaba usando esse espaço, alunos da universidade toda, alunos de diversos cursos, com suas existências diferentes, acabam usando esse espaço para demandar que a universidade olhe também, não só para as pessoas negras como uma coisa universal, mas também como algo particular, né? Para suas particularidades. E com isso, assim, com o movimento negro, a gente acaba fazendo várias ações que até então não eram tão possíveis para nós. Então, ano passado mesmo, por exemplo, nós tivemos o COPEN, que é o Congresso de Pesquisadores Negros da UFMG, o Congresso de Pesquisadores Negros gerido pela BPN, e no COPEN a gente conseguimos, mostrando para a universidade por que era importante que outros alunos negros se identificassem nesse meio universitário, na academia, e percebessem que eles podem fazer também ciência, que eles podem fazer pesquisas, estudos e tudo mais, nós conseguimos mobilizar, então, um micro-ônibus, estadia e alimentação para 20 pessoas negras da UFMG irem para Vitória. Então, a gente foi para Vitória, e no COPEN, além de ser ouvintes, nós apresentamos um trabalho falando sobre o movimento negro e sobre a importância do aquilombamento e da troca de afetos para a população negra, para as pessoas negras dentro da universidade, justamente porque as pessoas negras elas chegam na universidade com uma baixa autoestima intelectual, não reconhecem que ali é o lugar delas também por direito. E foi um sucesso, assim, quando a gente voltou, lá nosso foi um espaço de troca muito grande, assim como tenho certeza que o ICUM foi, não tive a oportunidade de ir no ICUM, mas eu tenho certeza que foi um espaço muito grande. Nós tivemos um espaço de troca muito grande, conversamos com pessoas do Brasil todo, movimentos negros e coletivos de estudantes do Brasil todo, justamente sobre como pressionar a universidade, né? Sobre como fazer as nossas vozes serem mais ouvidas e as nossas demandas mais atendidas. Então, a gente volta do COPEN com a cabeça borbulhando de ideias, e acaba o COPEN foi em setembro, a gente acaba por novembro do ano passado fazer um Novembro Negro gigante dentro da universidade, que mobilizou as pessoas do Centro de Convivência Negra, do Movimento Negro, da praia, mobilizou a universidade toda. Nós tivemos mais de 50 eventos, assim, num espaço de 20 dias, espalhados por toda a UFMG, e isso foi dando forças, assim, para a gente ir crescendo, né? Então, hoje a gente acaba enfrentando alguns desafios, a gente percebe que a luta não para, né? O nosso corpo é político, e o espaço que a gente ocupa dentro da universidade, ele tem um papel importantíssimo. Ter um espaço físico é essencial, isso a gente tirou muito de quando a gente foi no COPEN, conversando com outras pessoas
também de outros coletivos. Hoje existem só 2 centros de convivências negras no Brasil, que é o da UNB, na Universidade de Brasília, e o da UFMG. Então, a gente percebe como ter um espaço físico é essencial, é importante, é um espaço de acolhimento, é um espaço que a gente pode receber as pessoas, que a gente pode centralizar as demandas e que a gente pode exigir também, né, respostas da universidade, e é um espaço que incomoda, com certeza incomoda. Muitas pessoas passam ali e falam, mas por que existe isso, né, tipo, somos todos humanos e tal. É um espaço que incomoda, mas é um espaço também que ele transforma, né, assim como nós somos transformados pela academia, a gente acaba também transformando o espaço que a gente ocupa. E o meu sonho, assim, é que para que daqui a uns anos a gente não precise ter um espaço desse, assim, um CCN para isso, sabe? Realmente ter muitas pessoas negras na universidade seja algo mais igualitário. Mas enquanto isso a gente vai seguindo, assim, na luta, na resistência, né, e no aquilombamento. Obrigada, viu? Jennifer. Oi, tá me ouvindo? Muito agradecida. Jennifer, sim, está te ouvindo. Estamos nos ouvindo todas e todos, né? Muito agradecida, então, a Jennifer pela fala, né? A Jennifer que nos apresenta aí, né? A perspectiva, então, uma perspectiva local, né? Territorializada do movimento, né? Da mobilização estudantil, da luta, né? Das lutas e conquistas da mobilização estudantil, que é o Centro de Convivência Negra do FMG, né? Representa tanto naquilo que tem de potência, como naquilo também que tem como desafios, né? Que é o desafio pela institucionalidade, né? Desse Centro de Convivência Negra, pela sua ampliação, né? Mas, ao mesmo tempo, Jennifer traz essa possibilidade, assim, de como que é um espaço, né? O fato de existir, né? O fato do CCN existir, né? Incomoda e transforma, né? Então, essas 2 palavras que você traz são palavras muito importantes para a gente compreender, de novo, né? Mais uma vez, né? Também pegando das falas de vocês, né? Aonde é que nós, né? Aonde é que as nossas lutas e as lutas, né? Empreendidas pelos movimentos, pelos coletivos, né? Pelo movimento negro, aonde que ela vai, né, incidindo mais diretamente, né? É nas ações afirmativas, é nas cotas, é na presença, é na existência, né? É na presença dos corpos, né? No espaço físico e na garantia, na possibilidade de ter, né, esse espaço físico. Então, muito agradecida, nós encerramos, então, né, as falas, né, e passamos agora para né, um tempo aí que nós temos para discussão, para conversa, uma conversa. Queria lembrar, né, que esta mesa, né, esse seminário, né, está dentro de um projeto, né, que é o projeto Interrogando a Educação das Relações Sociais no Brasil, Olhares, Traduções, Experiências com a Méfrica Ladina, né, realizado pela FMG, em parceria com o Núcleo de Estudos das Relações Étnico-Raciais da Rede Municipal de Belo Horizonte, o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanas, o Muquifo, e articulado com vários grupos, com movimentos, grupos ligados ao movimento social, movimento negro, movimento indígena, né? Então, nós temos, lembrando que esse projeto está, né, um projeto aprovado pela Carta da Unesco, né, o ESPA, né, o projeto se chama Educação Superior e Pueblos Indígenas e Afrodescendentes, né? Então, chama ESPA, e dentro de um programa mais amplo, que é a erradicação do racismo no ensino superior. Essa mesa, então, se articula, né? Ela se articula aí a um conjunto de outras mesas que estão trazendo a discussão sobre a questão da luta antirracista, da luta pelo, né, antirracista no ensino superior, e das ações afirmativas, né? E aí, né, a presença de Pedro, de Miriam, de Jennifer e de Vangilda é fundamental, porque, né, vocês trazem aquilo que há de mais caro também para nós, do movimento, dos movimentos sociais, do movimento negro, que é a possibilidade de resistência, né, de manutenção e de nós existirmos, né? Ver
ver Miriam pelos corredores da FAI, né, ao longo dos anos, né, se articulando, né, se mobilizando, não era somente, né, não era tão somente ver corpos negros, mas era ver potências, né, ver potências negras, né, Jennifer, Miriam, com quem eu convivi, né, mais de perto, né, então é esta potência que vocês trazem aqui para nós, para esse diálogo sobre a erradicação, né, do racismo, as ações afirmativas. Vou trazer alguns comentários do chat, né, a Giza, a Camila, né, comentando do grupo de ações afirmativas, do Afirmações na Pós, que a Evangelda falou logo no começo, né, dizendo que Afirmações na Pós fez a diferença para a sua identidade racial e para o ingresso no programa de pós-graduação. A Maria José Batista também parabenizando a todos envolvidos no evento, né, e falando que esses espaços coletivos para discutir o tema devem ser cada vez mais ampliados, e também lembrando, né, o quanto o Brasil é um país, né, infelizmente, é um país extremamente racista, né, o racismo precisa ser combatido, e a Giza, a Camila, como eu, também querendo ver o documentário, viu, Pedro? Já tem fila aí para assistir o documentário, tá? Vou trazer, então, algumas perguntas, né, algumas questões colocadas, né, pelas pessoas, né, que estavam participando no chat. Então, que são perguntas para a mesa, viu? Então, não tem... Vocês fiquem à vontade aí para responder. A pergunta do Bonifácio Badias Langa, ele pergunta se na FAI só existem estudantes negros nesse nosso movimento antirracista, né? Imagino que FAI ou FMG, né? A pergunta é mais direcionada, talvez, à FMG. Uma segunda pergunta, né? A pergunta da Karina Pereira dos Santos, a partir das falas e do título da live, fiquei com uma questão que é: a mesa entende sua participação nos coletivos e no CCN mais como movimento negro ou como movimento estudantil? Tá? Então, essas duas perguntas são para a mesa, né? E uma outra pergunta colocada aqui, né? Não é uma pergunta, são essas duas perguntas, então, estão colocadas aqui, e queria, então, ouvir, né, talvez uma fala geral aí de vocês, né, quem puder responder. Está aberto aí a palavra. Quem quer começar aí a responder essas duas questões? Acho que eu posso falar mais, não tão diretamente da FAI, né? Estou quase uma década lá. Bom, se nos movimentos, deixa eu ver se eu entendi bem, se nos movimentos da FAI, da Faculdade de Educação, só tem estudantes negros nesses movimentos. Quando eu entrei na pós-graduação, a gente fez um coletivo de estudantes da pós-graduação e, ao mesmo tempo, a gente teve a felicidade de estar surgindo um coletivo de pretos e pretas na FAI, também, que era da graduação. Então, esses coletivos, ele tem um corpo basicamente compostos de pessoas negras. Isso não quer dizer que não haja apoiadores que sejam pessoas brancas, mas que eles são coletivos onde o protagonismo é preto, é negro. Uhum. Eu vou falar, vou falar novamente, então, a segunda pergunta, tá? A pergunta da Karina, né? A partir das falas e do título da live, fiquei com uma questão, que é: a mesa entende que sua participação nos coletivos no CCN mais como movimento negro ou como movimento estudantil? Então, essa aí, talvez, vocês podem falar aí, né? 4 pessoas podem falar. Vou novamente. Eu vou falar por mim. Pode falar, Miriam. Falou isso primeiro, que você estava lá desde o começo. Eu acho que eu falei um pouco sobre isso na minha fala, assim, os coletivos de estudantes negros que eles surgem na UFMG, eles entendem que eles estão além
do movimento estudantil, né? A gente está discutindo demandas que são pautas trazidas pelo movimento negro. A gente está discutindo epistemicídio, a gente está discutindo genocídio da população negra, a gente está discutindo saúde da população negra, a gente está discutindo a luta antiprisional, a gente está tentando trazer esses outros movimentos para dentro da universidade, assim como a gente sai da universidade para dialogar com esses movimentos. Então, esse movimento, ele extrapola o movimento estudantil, que tem questões e pautas específicas e exclusivas àquele espaço, né? A gente sai dessa universidade, inclusive para se articular no âmbito nacional, como foi feito na questão do ECUM. Eu concordo. Passa a palavra para a Jenny. Eu concordo muito com a Miriam, sim. É muito mais um movimento negro do que pelo movimento estudantil, até porque questões raciais, no geral, elas extrapolam o muro da universidade, né? Não é uma coisa assim que fica restrita ali dentro. Muito pelo contrário. Então, a gente tem a todo momento essa tentativa de dialogar com quem está fora, com pessoas de outros espaços, e para poder mesmo construir uma política antirracista dentro da universidade, mas que não atinja somente a nós, né? Que não englobe somente a nós. Então, o movimento estudantil, ele tem pautas muito específicas, que acho que não atende em sua totalidade, que o movimento negro acaba atendendo, principalmente na questão do CCN. Eu vou fazer uma questão, né, e acho que eu gostaria muito de ouvir de Evangilda, especialmente, né, mas não só de Evangilda, porque Evangilda toca na questão, né, do racismo, né, o racismo brasileiro, a maneira como a questão da identidade racial no Brasil, que afeta-nos a todos, né, negros, brancas, negras, indígenas, né. Mas você traz uma questão muito interessante, uma fala, né, da Sônia Pancararu, né, Evangilda, dizendo, né, trazendo a especificidade, né, da questão da vivência do racismo pelos povos indígenas, né, por pessoas que pertencem aos povos indígenas, né, que estão, especialmente aqueles e aquelas que estão na cidade. Né? Então, acho que ou seja, a maneira como os estereótipos, né, sobre os negros sobre né, como deve ser um negro, como deve ser uma negra, como deve ser um indígena ou uma indígena, né, afeta muito fortemente. Ela está falando, né, no caso do povo Pancararu, né, que é um povo miscigenado, né, a presença, né, a presença na cidade, né? Então, do ponto de vista da violência simbólica, né, do racismo, da discriminação. Então, eu queria ouvir de você, Evangilda, como é que você vê essa dimensão do racismo, como é que ela perpassa hoje, né? A questão étnica para indígenas e negros, que semelhanças, que dessemelhanças, que atravessamentos tem aí a questão étnico-racial para indígenas e negros. Bom, professora, obrigada pela pergunta. Eu acho que antes eu preciso anunciar aqui que eu não sou especialista em história indígena, né? Mas por interesse pessoal e pela questão também de demanda profissional, né? Eu acho que é um movimento que a gente precisa fazer também. Eu acho que assim, inicialmente, geralmente quando a gente fala de relações étnico-raciais, geralmente a gente fala só no campo racial, e a questão do étnico entra quase como sinônimo de racial, né? E aí eu acho que a experiência dos povos indígenas, ela complexifica muito mais essa construção e essa multiplicidade e que está presente na população brasileira e também em outras populações, né, principalmente as que passaram pelos processos coloniais, porque força a gente a encarar essa convergência, essa divergência entre a questão étnica e a questão racial, não só do ponto de vista da população negra brasileira, mas da população indígena
E no caso do que a Sônia Barbosa, que é do povo Guarani, e o que o Ed Carlos, que é do povo Pancararu, apresentam, que seriam essas discriminações que são executadas contra os povos indígenas, especificamente pela cultura e pela história deles, mas também por esses povos que passaram por processos de miscigenação, né? E aí eu acho que cabe mencionar, para quem não está familiarizado com a temática, que aqui a gente não está falando de raça da perspectiva biológica, e quando a gente fala de miscigenação, também vai por esse mesmo caminho, né? Seria basicamente relações aí entre povos considerados com características físicas diferentes. Quando a gente vai para a sala de aula, por exemplo, né, e eu falo da minha formação enquanto historiadora, aí a gente tem que tomar determinados cuidados em relação a isso. E eu acredito assim, que na hora que eu pensei especificamente no povo Pancararu, era para deixar isso claro, né, essa questão racial e étnica, que no caso do povo Pancararu contempla muito bem a questão das diretrizes, por exemplo, né, que existe uma diretriz educacional específica para os professores trabalharem a história indígena, a cultura indígena, mas as diretrizes promovidas e derivadas lá da Lei 10.639 também já inclui os indígenas nessa perspectiva. E aí, nesse âmbito, eu acho que pode haver uma convergência aí de lutas, né? Eu acho que isso também não é uma demanda nova. A resistência do povo africano, dos seus descendentes, dos povos indígenas, ela vem desde o período colonial, né? E assim, eu acredito que, de certa maneira, a gente se mobilizar para estreitar mais ainda esses laços, pode fortalecer a luta dos dois grupos sociais, né, querendo ou não. Bom, que bom, Evangelho, a sua resposta, porque era também uma resposta com uma provocação para Miriam, para Jennifer e Pedro, né, falarem, né, porque, né, acho que Miriam e Jennifer, que estão hoje na universidade, nós temos também, né, as lutas, né, empreendidas, né, as pautas, demandas de estudantes indígenas, né, na UFMG, de estudantes com deficiência, né? Então, assim, nós temos hoje, na verdade, coletivos, né, que trazem essa perspectiva, né? Então, minha pergunta é como que se existe, né, se há, já há uma, né, forma de mobilização que articulam as lutas, né, dessas etnias, né, desses grupos étnicos, porque pensar, né, a questão do racismo, né, no Brasil, o racismo estrutural, certamente que nós temos a dimensão étnico-racial, né, muito presente, né, mas nós temos, né, pensando no racismo como um conceito mais amplo, né, nós temos, né, outras formas, né, de racismo que se colocam hoje na nossa universidade, né, especialmente, mas não só na universidade, né, o discapacitismo, né, a misoginia, né, e temos também, né, essas intersecções, né, como a própria Evangelho apresenta. No caso do povo Pancararu, tem uma intersecção étnica mesmo, né, porque foram povos miscigenados, né, o fato de eles serem pretos, eles são reconhecidos como índios, né, como indígenas, né. Então, a minha pergunta é um pouco também nesse sentido, para pensar se as pautas que vocês colocam em relação ao epistemicídio, em relação ao genocídio, né, em relação à existência, ao direito de existir, aos corpos, à territorialidade, se essas pautas estão articuladas com outros grupos hoje dentro da universidade, né? E coloco isso em termos não só de UFMG, mas pensando no que vocês discutiram também, né, nos encontros, né, no encontro de coletivos universitários negros, em que medida essas pautas aparecem nas discussões de vocês? Então, fica aí a pergunta para a mesa. Eu vou falar a âmbito ainda de dentro da UFMG, né, na Comissão de Acompanhamento Permanente de Ações Afirmativas e Inclusão, que é uma comissão da reitoria, que eu sou representante discente, né?
termino essa representação esse ano agora, que eu apresento a minha dissertação. Nessa comissão, a gente tem articulado com vários setores da UFMG e tentado articular com pessoas, grupos que participam dessas diversas mobilizações, seja elas indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência. Então, durante esse processo de Covid, foi formado comissões de acompanhamento do Covid nas comunidades quilombolas, nas comunidades indígenas, ver se os estudantes eles estavam sendo atendidos, tanto em relação ao cuidado da assistência à saúde, quanto em relação à chegada da internet, para que eles pudessem fazer as disciplinas remotas, participar, porque lá a gente tem, né, o FIE, que inclusive eu faço parte, que é o Programa de Formação Intercultural Indígena, e tem também, né, os estudantes quilombolas, e eles estão em outro estado. Então, como é que articula isso para eles ter acesso a essa educação de forma equitativa com os outros estudantes que estão aqui, né, na cidade, embora passando pelos mesmos percalços, né, na periferia nem todo mundo vai ter internet. Então, tem sido feita essa articulação dentro da comissão, que embora não seja, né, um órgão que tem recursos, mas que pelo menos delibera ali algumas demandas para se produzir políticas para a gente conseguir institucionalizá-las, né? Então, a comissão ela tem caminhado bem nisso. Ela tem, primeiro, ela começou no acompanhamento das bancas de heteroidentificação, na formulação do edital SISU, né, a partir de 2019, que estabeleceu as bancas, a estar hoje pensando e articulando essas demandas que vêm dos estudantes da pós-graduação, que vêm dos estudantes com deficiência, que vêm dos estudantes indígenas, que vêm dos estudantes oriundos de diversas pautas e lutas étnico ou plurais. E aí, só complementando a questão do racismo, né, o etnocídio, ele entra nessa questão do racismo, porque a gente tende a pensar a comunidade indígena como um todo, e a gente tem várias etnias que são plurais, que são pessoas que vão ter características fenotípicas bastante variadas dentro do mesmo grupo. Então, você negar que aquela pessoa é indígena por ela ser branca demais ou por ela ser preta demais também se enquadra dentro desse etnocídio que estava sendo discutido anteriormente aqui. Ok, Miriam, muito agradecida. Tem uma pergunta aqui para a mesa, talvez mais direcionada para a Jennifer, né? Como pessoas fora da universidade podem colaborar e participar do CCN? Para participar das atividades do CCN, só acompanha a gente nas redes sociais, né? A gente sempre está lá no CCN UFMG, no Instagram, no Facebook. E nós somos abertos. Qualquer um que quiser somar, é só chegar para somar mesmo, né? E nós sempre temos várias demandas, vários eventos. Atualmente mesmo nós estamos agora com um curso de inglês afrocentrado, e que foram demandas que chegaram na gente dos outros alunos e professores que se voluntariaram, que nos procuraram para poder darem essas aulas. Então, é só mandar uma mensagem mesmo para a gente, perguntar quais são se tem iniciativas que precisam de ajuda e participar mesmo de todas as nossas atividades que são divulgadas nas nossas redes sociais. Jennifer, muito obrigada. Essa pergunta foi da Tainá Fonseca. E, para finalizar, uma pergunta para o Pedro Borges. A pergunta é do Amadeus. O Amadeus diz: salve, Pedro. Você tem sugestões de como promover formas de articulação no movimento negro estudantil nesse contexto de pandemia / distanciamento, fazendo uso das mídias digitais? Então, Pedro, fica com você, então, já a pergunta, Pedro, e gostaria de, a partir da sua fala, então, já fazemos os encaminhamentos finais, né? Quem puder, então, fazer uma fala só para a gente encerrar aí. Ok?
Você está mudo, Pedro. Está mutado. Não estamos. Também não. Continua mutado. Deu ruim aí. Será que não é o caso de sair e entrar de novo, não? Pedro, tenta sair e entrar novamente, beleza? Ok. Enquanto isso, enquanto o Pedro sai e entra novamente, eu vou pedir, então, para vocês começarem já a fazer as últimas considerações. Ainda não, Pedro. Vamos aguardar ou vamos já começando? Vamos aguardar um minutinho, né? Vamos ver se ele entra rápido. Licínia, eu queria aproveitar para fazer um complemento da minha fala. Então, aproveita aí. Já aproveita, faz o complemento e já se despede. Já encaminho o final. Eu queria só destacar que essa relação, né, entre etnia e raça também contempla os estudantes africanos, né? E aí, por exemplo, né, se a gente está aqui falando dos plancararus, os estudantes moçambicanos, a gente pode pensar que eles, além da identidade nacional, assim como outros povos do continente africano, também podem ser macuas, chonas e por aí vai, e que eles também chegam com essa vivência, né, nas universidades. E aí é só destacar mesmo esse ponto, né, porque como existe essa confluência também de imigrantes de várias partes do mundo, principalmente africanos, e que passam também pelo CCN e outros movimentos sociais, eu acho que os professores, os discentes, eu acho que a comunidade universitária também precisa se atentar, né, à diversidade também de outros povos fora do Brasil, que quando chegam aqui, às vezes também precisam ser reconhecido, né, essa variabilidade de identidades, né, porque elas não são necessariamente únicas, várias identidades e elas variam. Eu gostaria de encaminhar para o final, né, como a professora Licínia pediu, agradecer a atenção de todos, pelo convite mais uma vez e pela atenção. Foi muito rico o diálogo aqui entre a gente, né? Espaços variados e perspectivas também muito interessantes, né, para a gente pensar, porque, querendo ou não, cada um toca em assuntos assim que acabam somando com a reflexão do outro. Bom, é isso. Gente, será que o meu veio agora? Beleza, coisa linda. Pessoal, deixa eu primeiro agradecer o Amadeus. O Amadeus é quem fez a pergunta. O Amadeus é uma das pessoas que me recebeu quando eu fui para Belo Horizonte, então agradecer a ele. E com relação ao questionamento, naquele momento de ECUM, a gente já fazia uma articulação por meio no meio das redes sociais. A gente se utilizava do Skype, né? Na época, que o Skype nem é a melhor, né? Hoje em dia é muito melhor se falar por Google Meet, por Zoom. Então, eu acho que a gente tem uma experiência já, inclusive nossa, que é de uma articulação via plataformas digitais que se materializava em encontros presenciais, né? É óbvio que a pandemia, de alguma maneira, vai mudar a dinâmica das coisas, mesmo com a volta das atividades, a possibilidade das atividades presenciais. Encontros como esses vão continuar a acontecer, mas a gente sabe que um encontro presencial traz muito mais qualidade do que um encontro virtual, né? Então, que a gente entenda que essas plataformas, que a tecnologia, que ela sirva para a gente se articular à distância, mas sempre com uma finalidade da gente se encontrar, porque mudança social mesmo não é feito com hashtag, não é feito com mobilização de trending topics, é realmente feito com encontro de pessoas, povo na rua, e a gente precisa se mobilizar para tal. Então, queria agradecer de novo o convite, é sempre um prazer participar de um debate em que a gente traz um tema tão relevante
e que também é uma possibilidade de rememorar um encontro que foi tão bacana, que foi tão significativo para aquele momento, e eu acho que ainda é bastante significativo para a juventude negra. É isso, obrigado, abraços. Jennifer? Eu queria agradecer, então, de novo, o convite de vocês, no meu nome, em nome do CCN também. Acho que é muito importante a gente trazer essas discussões, né? Sempre muito, muito rico o debate, a conversa. E é isso, e falar que a gente segue junto na luta, né? Que ela não para, e o que puder contar com a gente, nós estamos aí. Dali, Miriam. Bom, só finalizando o debate, assim, estava refletindo, né, que a gente não é nem um terço ainda dentro da universidade, assim, mais de 50%, 54% da população de 18 a 24 anos, ela não concluiu a educação básica ainda, né, e majoritariamente negras. Se a gente for pensar, os homens negros, eles nem terminam o ensino fundamental direito. Então, assim, a gente ainda tem muita luta para garantir o acesso dessas pessoas, né? A gente está aqui, quem chegou está lutando por permanência, está lutando por acesso, mas quem está de fora também pode somar, assim, da gente lutar, né, cada vez mais para conquistar esse espaço do ensino superior. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui falando, eu acho que foi bem rico aqui, que a gente fez os entrecruzos, né? Eu estou trabalhando com as pedagogias da encruzilhada, a gente fez os múltiplos caminhos que deram, né, no único lugar aqui também, mas pode ir para vários outros. Espero que a gente tenha mais possibilidades de trocas e diálogos com essa potência. Agradeço muito quem acompanhou aí até agora. Muito obrigada. Ok, gente, então estamos aqui encerrando, né, no nosso tempo previsto. Também agradeço o convite, né, agradeço aqui em nome de, vou citar alguns nomes, né, mas Mercedes, né, me orientando, a Mara Evaristo, a Tânia Letuza, o professor Alberto, com quem eu conversei, Michael, né, mas sei que, né, somos muitas e somos muitos, né, então, essa cátedra, né, e o fato de ter conseguido chegar a essa cátedra, certamente, né, nós sabemos que foi trabalho, né, foi a luta, tem sido a luta de muitas pessoas, né, então, parabéns novamente, né, a aprovação, né, desse projeto pela Cátedra da Unesco, Educação Superior e Povos Indígenas e Afrodescendentes, né, na nossa compreensão é de que a luta, né, alguém disse no meio da fala, a luta continua. Então, a luta continua, e nós continuamos na luta, existindo, resistindo, né, e produzindo saberes, afetos. Muito agradecida aí a Miriam, Jennifer, Ivangilda e Pedro por compartilharem, né, as experiências de vocês, né, as experiências, os saberes. Muito agradecida também às pessoas que estiveram conosco até agora. Um abraço, uma boa tarde a todas e a todos.